Se eu falo a palavra Carol, você provavelmente vai pensar em uma Carolina ou Caroline, que não é a mesma pessoa em quem eu tô pensando. Eu, por exemplo, tô pensando no Papa João Paulo II, Carol Wojtyla. Mas se eu for te contar uma coisa que aconteceu com Carol, é muito importante que eu defina muito bem qual é a pessoa a que esse nome está se referindo, sob o risco de eu dizer Carol morreu e você pensar que nós perdemos a Carol Moreira. Assim como a palavra Carol, a palavra civilização também tem muitos sentidos. Então, se eu vou falar sobre civilização, é importante deixar claro o que eu quero dizer quando eu uso esse termo, para você não pensar que eu estou me referindo a uma coisa enquanto eu estou, na verdade, me referindo a outra. Na China, a dinastia Zhou oriental, que foi do século 8 ao século 3 a.C., considerava civilizados os povos que tinham um estado centralizado. Os povos que viviam em outras organizações sociais eram considerados bárbaros. Mas é claro que eles não usavam as mesmas palavras que nós usamos hoje. Era outro país, era outra época. Eles usavam termos como Hua e Yi. O termo bárbaros, como a gente usa hoje, vem do grego barbaroi. Os povos da Grécia Antiga não tinham um estado unificado, mas várias cidades-estados menores, as polis. Mas cada polis tinha sua própria política, e eles não pensavam em si mesmos como gregos. Quem era de Atenas pensava em si como ateniense, quem era de Esparta pensava em si como espartano, e assim por diante. Apesar de todas essas muitas polis terem uma língua, uma religião, uma cultura parecidas, eles só começaram a pensar mais nos habitantes das muitas polis como um grupo de pessoas, como membros de um mesmo povo, por conta das guerras médicas, quando essas polis todas precisaram se unir para combater o gigante Império Persa. A partir desse momento, os habitantes das polis aceleram o processo de pensar nas pessoas que falavam grego e idolatravam mais ou menos o mesmo panteão como um grande nós, e os demais povos como um grande eles. Acontece que era muito difícil para os habitantes das polis entender o que diziam essas pessoas que não falavam grego. As vozes dessas pessoas soavam como um bar para os ouvidos gregos. E aí, arremedando esse bar, os gregos chegam na palavra barbaroi, bárbaros. Então repara, o conceito de bárbaro não trazia nenhuma característica que unisse todas essas outras pessoas que eram chamadas de bárbaras. O conceito de bárbaro, de não civilizado, retratava a incapacidade das pessoas que criaram esse termo de entender o que os chamados bárbaros diziam. Como acontece tantas vezes, um xingamento acaba revelando mais sobre a pessoa que está xingando do que sobre a pessoa que está sendo xingada. A partir daí vão se criar outros conceitos do que significa bárbaro e do que significa civilização. O sociólogo Norbert Elias diz no seu livro O Processo Civilizador: o conceito de civilização refere-se a uma grande variedade de fatos, ao nível da tecnologia, ao tipo de maneiras, ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos, às ideias religiosas e aos costumes. Mas, se examinarmos o que realmente constitui a função geral do conceito de civilização, e que qualidade comum leva todas essas várias atitudes e atividades humanas a serem descritas como civilizadas, partimos de uma descoberta muito simples. Esse conceito expressa a consciência que o Ocidente tem de si mesmo. Ele resume tudo em que a sociedade ocidental dos últimos 2 ou 3 séculos se julga superior às sociedades mais antigas ou às sociedades contemporâneas mais primitivas. Com essa palavra, a sociedade ocidental procura descrever o que lhe constitui o caráter especial e aquilo de que se orgulha, o nível de sua tecnologia, a natureza de suas maneiras, o desenvolvimento de sua cultura científica ou visão do mundo e muito mais.
Alguns anos antes da publicação do livro do Elias, Freud publica Civilização e seus Descontentes. A visão que o Freud expõe ali sobre o que é civilização tem um enfoque completamente diferente. A civilização é um estado psicológico de subjugação constante dos instintos humanos, de forma coletiva. Então, o que define a civilização para o Freud é que muitas pessoas vão reprimir os seus instintos mais básicos para poder viver em sociedade. A antropóloga cultural Margaret Mead tem também um enfoque diferente do que constitui uma civilização. Ela diz que ao longo dos últimos 10 mil anos, ou talvez mais, a gente ainda não sabe, houve periodicamente em diferentes partes do mundo um adensamento das populações com um tremendo crescimento no número de pessoas e um crescimento correspondente nas habilidades de cultivar e armazenar comida. Nesse contexto em que se vive com uma densidade populacional maior, nós desenvolvemos, e isso aconteceu várias vezes em diferentes partes do mundo, a nossa capacidade de administrar esses grandes grupos de pessoas. Isso significa fazer contas, fazer registros, algum tipo de imposto, de receita, uma grande divisão de trabalho para que grandes grupos de pessoas possam dividir entre si todas as suas habilidades, todas as suas tarefas, todo o seu conhecimento que é necessário para essa administração de uma grande civilização, como a China antiga, como a civilização dos Incas na América do Sul, ou a civilização dos Maias e dos Astecas no México, como a Grécia antiga, Roma antiga, ou a nossa própria complexa civilização de hoje. Bom, quando eu falar sobre civilização, eu não estou falando diretamente de um estado, ou de um avanço tecnológico, ou de um paradigma da psicologia. Vamos voltar por um minuto aos gregos antigos. A ideia de definir a civilização a partir da capacidade de comunicação não precisa necessariamente criar um grande nós e um grande eles, como fizeram os gregos. A capacidade de resolver conflitos a partir da razão, ou a partir de ideias, enfim, a partir da comunicação sofisticada e complexa, como uma alternativa à força bruta, esse é o meu entendimento de civilização. A incapacidade de resolver conflitos a partir da comunicação complexa é o meu entendimento de barbarismo, ou barbárie. O que causa essa barbárie não é necessariamente um grande eles que não fala a minha língua, mas a inexistência da capacidade de resolução de conflitos a partir de uma comunicação bem desenvolvida. Quando o que o outro fala nos soa como bar, bar, bar e vice-versa, a única forma que sobra de resolver os conflitos é a força bruta. E até mesmo os próprios atenienses da Grécia Antiga podem ser acusados de barbarismo partindo desse conceito. Durante a Guerra do Peloponeso, em que Atenas e Esparta entraram em um conflito que durou mais de 3 décadas, batalhando pela hegemonia no mundo grego, o famoso historiador ateniense Tucídides, conhecido como o pai da história científica, narra que ambas as polis forçaram as outras cidades-estados a tomar um lado nessa guerra. Quando os líderes da ilha de Milos, uma colônia espartana, disseram para os atenienses que não iriam se juntar a seu exército, que queriam permanecer neutros nesse conflito, os atenienses responderam que os fortes fazem o que querem e os fracos sofrem o que têm de sofrer, e atacaram a ilha. Quando Milos se rendeu, o exército ateniense matou os homens adultos e vendeu as mulheres e crianças como escravos. Eles fizeram isso para comunicar para os seus outros adversários o quanto eles eram capazes de ser violentos com seus inimigos. E a forma de comunicar isso foi a brutalidade. For millions of years, mankind lived just like the animals. Then something happened, which unleashed the power of our imagination.
learned to talk. We learned to listen. Speech has allowed the communication of ideas, enabling human beings to work together. To build the impossible. Mankind's greatest achievements have come about by talking. And its greatest failures by not talking. It doesn't have to be like this. Our greatest hopes could become reality in the future. With the technology at our disposal, the possibilities are unbounded. All we need to do is make sure we keep talking. Os avanços tecnológicos e sociais fazem com que a humanidade tenha um potencial cada vez maior de resolução de problemas. Muita gente fala em como as tecnologias que temos hoje pareceriam miraculosas para pessoas de alguns séculos atrás, e isso é verdade. Essas pessoas têm sua razão. Mas há outras coisas que seriam igualmente impressionantes para habitantes dos séculos passados. Esquece o smartphone e o PlayStation 5 um minuto e pensa no seguinte: um planeta com 7 bilhões e meio de pessoas e que produz comida suficiente para alimentar mais do que o dobro dessa população. Isso seria algo impensável, mesmo para pessoas que, como Thomas Malthus, tentavam imaginar como seria o futuro. Países pobres em que a fome praticamente não existe e que quase todas as crianças sabem ler e escrever, pareceria o delírio de uma pessoa louca. A expectativa de vida média dessas pessoas se tornar o dobro do que sempre foi pareceria uma alucinação. Pessoas de diferentes religiões e culturas vivendo em vários países de maneira relativamente pacífica, erradicação de doenças, homem na lua, sufrágio universal, direitos civis, a lista é longa. Em inúmeros lugares, as vidas corriqueiras de pessoas que viveram no século IV, depois no século IX, depois no século XIV, seriam muito parecidas entre si em muitos aspectos, e muito diferentes do que são hoje. Isso tudo só é possível a partir da comunicação complexa, sofisticada entre essas pessoas, a partir da acumulação e da renovação de conhecimentos e esforços, da colaboração entre indivíduos e entre povos. Nós temos pela frente desafios gigantescos que fazem a pandemia do Covid parecer até pequena em comparação. As transformações ambientais podem causar impactos significativamente maiores. E além disso, as previsões são de que em 2020 os indicadores sociais e econômicos globais vão piorar pela primeira vez em quase 3 décadas. Durante quase 30 anos, cada ano foi um pouquinho melhor que o anterior, em expectativa de vida, letramento, combate a doenças preveníveis, mortalidade infantil. Pela primeira vez desde 1990, a gente está vendo um mundo pior nesses aspectos. E essa piora não se dá da mesma forma para pessoas de diferentes gerações. Mesmo em lugares economicamente desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Europa, mais de 50% dos jovens adultos nunca saíram ou tiveram que voltar para a casa dos pais. Será que esses jovens adultos são preguiçosos e folgados? Porque os jovens hoje em dia são preguiçosos. Essa juventude não quer nada com nada. Bom, os dados dizem que não.
Afinal de contas, desde a Grande Depressão na década de 30, essa é a geração que mais estuda, que mais trabalha, que menos bebe, que menos usa drogas, que menos fuma. Então, comparados com as gerações de seus pais, os jovens preguiçosos e folgados são exceção e não a regra. Então parece que para se enfrentar os desafios gigantescos que estão aí e que estão se armando, estudar mais e trabalhar mais não está sendo suficiente. Pode ser condição necessária, mas não condição suficiente. A gente vai precisar de transformações mais profundas e de avanços maiores, que eu e você possivelmente nem conseguimos imaginar muito bem. É possível? Depende. Nós realizamos incontáveis transformações que pareceriam impossíveis há relativamente pouco tempo. Mas sabe qual é o maior obstáculo que a gente tem pela frente? A barbárie. Esse é o meu maior medo. Se as coisas que uma pessoa fala soam como bar para as pessoas com quem é preciso colaborar para resolver esses problemas, nós perdemos a nossa maior arma. Se nós perdermos o referencial do que as palavras significam, se nós perdemos a capacidade de comunicação complexa e sofisticada, nós provavelmente estamos perdidos. Eu tenho medo da pós-verdade, eu tenho medo de fake news. Eu tenho medo de legiões de pessoas ignorantes que são orgulhosas da sua própria ignorância e com quem não se consegue conversar. Nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos está a salvo disso. Eu mesmo sei que eu não tô, e eu tenho medo de ser uma dessas pessoas. Por outro lado, os dados vêm mostrando que alguns grupos estão mais suscetíveis a isso do que outros. A gente tem exemplos bem claros aqui no Brasil. O fato de que kit gay, ideologia de gênero e uma infame mamadeira convenceram muita gente é um indicativo disso. Você pode gostar ou não gostar do nosso presidente, mas o fato é que grande parte dos seus eleitores votou nele por não ser político quando ele tinha quase 30 anos de deputado na carreira. Isso é preocupante. O fato de que muita gente votou nele por ser implacável contra a corrupção, sendo que o partido em que ele passou a maior parte da sua vida política é o partido mais investigado pela Lava Jato, que ele mesmo finalizou, isso é preocupante. É claro que nem todos que votaram no Bolsonaro acreditam nesses discursos. A gente não deve rotular as pessoas por conta do seu voto. Tem muitas outras razões que podem ter levado cada uma dessas pessoas a darem o seu voto. São seres humanos, não são espantalhos. Mas é assustador o fato de que tantas mentiras tão fáceis de se desmentir tenham convencido tanta gente. E que a chapa que se elegeu com essas mentiras começa o seu plano de governo com a frase: "Conhecei a verdade e a verdade vos libertará". Isso, para mim, é a barbárie. Não é as pessoas pensarem diferente de mim, muito pelo contrário. Eu quero que as pessoas pensem diferente de mim. Eu não sei como resolver os problemas que estão aí. Eu quero que as pessoas tenham outras ideias, inclusive melhores do que as minhas. Eu quero que as pessoas saibam o que eu não sei, que criem coisas que para mim sejam tão incríveis quanto um smartphone seria para um navegante da frota do Pedro Álvares Cabral. Eu não estou dizendo que barbárie é votar no Bolsonaro ou no Trump ou pensar diferente de mim. A barbárie é a incapacidade da comunicação, é a fala que guia as nossas ações não ter um lastro na realidade. Se as eleições de Bolsonaro, Trump e seus congêneres são, para mim, os exemplos mais gritantes, às vezes literalmente gritantes, é bom deixar claro que essa barbárie existe, ainda que em escala menor, nas outras forças políticas, na publicidade, nas redes e por aí vai. Um exemplo é a palavra fascista sendo usada levianamente contra quem demonstra um par de traços que você identifica com o fascismo. Isso é barbárie. Isso faz as palavras perderem o sentido e virarem um bar.
É a história do Pedro e o lobo. O menino gritou tanto quando não tinha lobo nenhum, que quando o lobo chega, os seus gritos não têm mais efeito para as outras pessoas. Tweets, memes, frases prontas, slogans, essas coisas podem e devem existir, mas elas devem complementar e não matar a comunicação. Elas devem apoiar e não afogar as ideias mais complexas e sofisticadas. Uma pessoa tenta apresentar uma ideia complexa e a outra pessoa refuta com um xingamento ou um bordão, barbárie. A pessoa delimita um ser humano através de uma etiqueta e deixa de ver o indivíduo vendo só uma das suas características, por mais que seja verdadeira. Isso é barbárie. A pessoa que não quer de forma alguma entender uma forma de pensar, porque é doutrinação, barbárie. E é disso que eu tenho medo, porque a consequência a curto prazo pode não parecer tão grande. Uma briga na família, uma incomodação no trabalho, uma frustração com uma amizade ou com uma figura pública que você gosta. Mas essa é a ponta muito pequena de um iceberg muito grande. Quando uns não entendem o que os outros falam, a única forma de resolução de conflitos é a força bruta. Em qualquer guerra, é fundamental que os soldados de um lado não vejam os soldados do outro lado como seres humanos complexos, que não entendam as suas ideias, que não vejam as suas ideias e que reduzam toda a sua expressão a bar. Só que os maiores desafios estão aí e estão a caminho. As nossas capacidades de operar milagres sociais e tecnológicos talvez possam superar as tragédias de hoje e de amanhã. Talvez. Mas essas capacidades são inversamente proporcionais ao avanço da barbárie. E eu não faço ideia de como a gente pode fazer para virar esse jogo. E é disso que eu tenho mais medo. Se por acaso você pensou que eu chegaria no final desse vídeo e daria uma solução, daria uma resposta, me desculpa, mas essa não é uma coisa que eu tenho para te oferecer. Não me siga, eu também tô perdido. Se você pensou que no final desse vídeo teria uma imagem bonita, alguma coisa redentora, para trazer um conforto depois de todas essas coisas ruins que a gente viu, me desculpa, hoje eu não vou fazer isso.